medida que você for chegando ao seu lugar, abra sua Bíblia comigo, João, o Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos aqui, tá, meu irmão? João capítulo 11, a partir do versículo 38. Todos acharam? Amém. E a minha Bíblia diz assim, o prefácio desse texto fala: Jesus ressuscita a Lázaro. O verso 38 diz: E Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. E era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E Jesus disse: Tirem a pedra. E disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Então o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: Tire-lhe as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse é um texto extremamente conhecido por nós, que fala sobre a ressurreição de um homem que já estava morto há 4 dias. E esse é um texto que, para mim, ele é um texto muito rico, muito poderoso da palavra de Deus, porque ele fala a respeito de uma manifestação, de uma personificação de um Cristo que estava revelado totalmente na sua divindade. Era um milagre, Jesus estava fazendo um milagre. Jesus estava diante de um morto que tinha 4 dias, que estava dentro de um sepulcro. E aí Jesus chega nesse cenário, e ele vai, algumas coisas acontecem nesse percurso, e Jesus chega diante de um povo desesperançoso, choroso, e Jesus fala diretamente com o Pai, manda que retirem a pedra, chama o morto para fora, e esse cara sai lá de dentro, depois de 4 dias, com os pés, as mãos, o seu corpo todo atado, mas esse homem ressuscita. E aqui Jesus está manifestando a sua divindade, porque nós sabemos que Jesus era 100% homem, como também era 100% Deus. E de tempo em tempo, em alguns momentos, para glorificação e para certificação do seu ministério, Jesus se manifestava dessa forma. Alguns outros milagres, nós podemos ver a manifestação da divindade de Jesus na Bíblia. Jesus cura cegos, Jesus cura coxos, Jesus, ele transforma água em vinho, o seu primeiro milagre, nas suas manifestações de divindade. Mas acontece que, mesmo diante de tanto poder, mesmo diante da manifestação de Jesus, da divindade de Cristo, a respeito daquilo que ele era, não só nesse momento, mas em outros momentos, em que Jesus se manifesta assim, ainda havia uma dúvida a respeito do ministério de Jesus, sobre quem ele era, sobre qual era a sua origem, se ele realmente era quem ele dizia que era, porque a expectativa daquele tempo é que sim, viria o Messias, mas acontece que até o final do Antigo Testamento, no último livro do Antigo Testamento, de Malaquias, até Mateus, passa-se um período de um hiato onde Deus não fala com o povo. Acredita-se que um período de quase 400 anos em que Deus não fala com o povo.
E aí fica um silêncio de Deus, esse intervalo. Só que nesse meio tempo, apareceram muitos falsos cristos, pessoas que diziam-se ser o Messias. Você está lembrado de uma passagem de quando Jesus chega em Cesareia de Filipe, em que ele interroga os seus discípulos a respeito de quem os homens dizem ser o Filho do Homem. E a resposta dos discípulos é essa, é a respeito dessa confusão. Uns dizem que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é apenas mais um dos profetas, daqueles que já se levantaram dizendo ser o Cristo. E essa dúvida a respeito do ministério de Jesus era algo que o perseguia. E nesse texto aqui, é um texto que, parece que Jesus está certificando, mais uma vez, manifestando, mostrando em mais uma oportunidade para aquele povo sobre quem ele era. E ainda assim, meu irmão, uma dúvida a respeito de quem Jesus era, o perseguia. E sabe, eu pensando nesse contexto, pensando sobre esse pensamento a respeito desse povo, eu me peguei pensando sobre isso, sobre o conceito de quem Jesus é, de como nós estamos encarando a pessoa de Jesus hoje no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa vida cristã. É uma pergunta: quem Jesus é para mim? Porque às vezes, irmãos, esse texto, ele fala, e nós estamos aqui no ponto alto desse texto, que é quando Jesus chega e ele ressuscita a Lázaro. Ele faz e ele opera um milagre. Mas acontece que a anterioridade desse texto, ela vai mostrar para nós um cenário muito confuso. Por quê? Porque Jesus vem passando por várias provas a respeito de quem ele é. E aí, começa-se uma interrogação. Como anda a nossa mentalidade, o nosso pensamento a respeito de Cristo? O que ele representa para mim e o que ele representa para você? Porque a grande realidade é que o contexto hoje, religioso, seja ele a nível social, o que a sociedade nos ensina sobre Jesus, é que nós aprendemos a fragmentar a personalidade de Jesus. Infelizmente, isso é uma realidade no nosso meio. Em alguns lugares que você vai, em algumas pessoas com quem você conversa, você vai perceber que para elas, Jesus é só um mordomo, que ele precisa fazer o que a gente quer, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Em alguns lugares, em alguns momentos, em algumas realidades, Jesus é apenas um médico. Por quê? Porque quando eu estou doente, eu vou recorrer a ele. Mas nas outras áreas da minha vida, aí eu levo da forma com que eu quero. Jesus já não está tão presente. E às vezes nós estamos aprendendo a nos relacionar com Jesus de acordo com a nossa necessidade. E não temos um relacionamento sincero, íntimo, verdadeiro com ele, sobre quem ele é. Nós estamos depositando uma expectativa muito grande em cima daquilo que ele pode fazer. Mas nós, muitas vezes, não depositamos e não gastamos o nosso tempo para que possamos desenvolver um relacionamento com ele, para que a gente possa descobrir, na realidade, quem ele é. Porque, irmãos, é bem verdade que nossas expectativas em Cristo, elas são muito grandes. Porque você está aqui hoje, nós nos reunimos nessa igreja, estamos em um culto, isso significa que nós temos alguma expectativa. Eu tenho certeza que você não saiu da sua casa hoje dizendo: eu vou dar mais um rolê lá na igreja, vou ver meus amigos. Eu tenho certeza que você veio para cá na expectativa de que algo pode acontecer na sua vida. E você não está errado, você está correto. Porque aqui é o lugar da manifestação da glória de Deus. Aqui é o lugar onde Deus opera na nossa vida, irmãos, entenda isso.
A igreja sempre foi e sempre será a maior ferramenta de salvação, a maior ferramenta de edificação na terra que Deus continua usando é a igreja. É por isso que nós não podemos aceitar nada ao contrário disso. De pessoas que estão pregando aí uma mensagem dizendo que você não precisa de uma igreja, você pode ficar na sua casa, o templo é você. Não, esse negócio de igreja, esse negócio de pastor, esse negócio... Não, irmão, não aceite isso. Porque a igreja, ela é, e ela sempre será, até a volta de Jesus, a maior ferramenta de salvação e edificação nessa terra. E eu sei que você tem uma expectativa quando você vem para esse ambiente. E é lógico que as nossas expectativas em Deus, muitas vezes, elas são lá em cima, né, meu irmão? Porque a gente está lidando com Deus Todo-Poderoso. E talvez você está aqui hoje, e você está diante de um momento difícil que você está vivendo. Você está passando um perrengue danado. Está no vento, como a gente diz lá na Assembleia, né? Está na prova. E às vezes, irmãos, essas dificuldades se levantam. Às vezes, os momentos difíceis, eles se levantam. Por mais que nós, muitas vezes, estamos nos tornando, às vezes, refém de um evangelho triunfalista, onde as pessoas, né, dizem que é só vitória. Não, meu irmão, é só vitória. Você só vem para cá, e servir a Deus é caminhar no mar de rosas. Mas você sabe que a realidade não é essa. E talvez, diante das situações, dos perrengues, dos ventos, seja lá como você queira chamar, que se levantam, o que vai definir como nós vamos passar por ele é exatamente a visão e a ideia, a construção de quem nós temos sobre quem Jesus é. Porque às vezes, irmãos, passar por um milagre, viver uma provisão, diz respeito a você estar totalmente contrário ao que a sua vista está vendo. Porque nesse texto, o que as pessoas estavam vendo? Um homem morto há 4 dias. E tem uma explicação para eles estarem aqui, eu vou te dar lá na frente. Mas eles precisavam ver um milagre, e Jesus chega, já dando a certeza de um milagre. Fique tranquilo, que se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Fique tranquilo. A primeira irmã vem a Jesus e diz: Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não ia ter morrido. E aí a outra irmã diz a mesma coisa: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não ia ter morrido. E Jesus diz: calma, calma. Porque muitas vezes o que a nossa vista vê não está relacionado com aquilo que Deus vai fazer. Porque tem talvez uma dificuldade, tem algo que você está vivendo na sua vida e que você olha para a sua frente e você vê uma barreira, você vê uma porta trancada, fechada, com mais de 10 cadeados. Mas Deus já está vendo a provisão, Deus já está vendo a porta aberta, Deus já está vendo o milagre acontecendo. Deus já está trazendo talvez de volta aquilo que já estava morto, Ele traz de volta. Mas isso tem uma relação direta com a forma com que nós enxergamos Jesus, quem Ele é para a nossa vida. E às vezes, irmãos, Jesus está perto da gente. Jesus está exatamente no local da nossa necessidade. Mas dependendo da forma com que nós estivermos lidando com a situação, com o momento que estamos vivendo, nós nem perceberemos a sua presença. E existem algumas coisas que esse texto traz e que eu quero pontuar três coisas aqui com vocês. Porque às vezes tem coisas que afastam, que não permitem que Jesus esteja no lugar da nossa necessidade. É meio complicado isso, né, irmãos? Parece, né? Às vezes existem situações, atitudes, pensamentos, ações nossas que impedem Jesus de estar no lugar da nossa necessidade. De nós vermos, talvez, a nossa compreensão a respeito de quem Ele é. Por ela estar comprometida, nós não estamos vivendo a plenitude daquilo que Ele pode fazer, daquilo que nós podemos viver diante da presença de Deus. E sabe, eu quero que você volte comigo aí um pouquinho na Bíblia, para que a gente possa contextualizar um pouco do que a gente está falando aqui. Em João capítulo 10, um capítulo antes aí, nós vamos ler o versículo 39, e nós vamos ler até o 42. João 10, versículo 39.
Esse é um texto muito interessante, porque a sua Bíblia deve ter um prefácio aí, antes do versículo 22, deve ter um enunciado sobre esse texto. A minha Bíblia fala sobre a incredulidade dos judeus. É isso que está escrito na sua? Tem alguma outra versão aí? Está sem prefácio? Então, a minha está escrito a incredulidade dos judeus. O versículo 39 diz assim: e outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério, e ali ele ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado sinal nenhum miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Isso aqui nós estamos voltando um pouquinho sobre, antes desse cenário da ressurreição de Lázaro, da morte e ressurreição de Lázaro. E se nós pegarmos geograficamente aonde Jesus estava discorrendo um sermão no templo. E ele estava falando sobre a sua figura pastoral, de que ele era o bom pastor, ele era aquele que era o pão da vida. E Jesus está se anunciando aos judeus. Mas acontece que os fariseus, os saduceus, alguns dos escribas, eles consideravam Jesus alguém que estava blasfemando por conta do que ele dizia. E aí, nesse texto aqui, Jesus estava geograficamente ao lado da aldeia de Lázaro, que era conhecida também como aldeia de Marta e Maria. Jesus estava muito próximo do local da necessidade. Mas acontece que enquanto ele pregava, enquanto ele falava a respeito de quem ele era, as pessoas não conseguiam compreender quem ele era. E por 3 vezes aqui nesse texto, tentaram prender Jesus e apedrejá-lo. Mas Jesus se desvencilhou deles. E a Bíblia diz aqui, o versículo que nós lemos, que Jesus estava ao lado da aldeia de Lázaro, mas agora ele precisa sair daquele lugar. E ele vai para o outro lado do Jordão, aonde João Batista batizava no início do seu ministério. E Jesus se distancia do local da necessidade. Por quê? Por causa da incredulidade. E sabe, irmãos, e muitas vezes nós estamos sendo impedidos de ver e viver a manifestação daquilo que Deus é, por causa da nossa incredulidade. Porque nós não estamos tendo a compreensão correta sobre quem Jesus é. Isso é algo que é urgente, isso é algo que é iminente para a igreja atual. Porque a realidade é que Jesus está voltando, meu irmão, amém? Você crê nisso? Amém? Jesus está voltando ou não está? O cenário hoje, mundial, está nos mostrando o que a Bíblia já nos disse, está confirmando. Guerras, rumores de guerras. As nações estão se levantando contra as nações. E aí, irmãos, nós estamos vendo um cenário apontando para o final. E a Bíblia diz que nesse final, ele vai vir tirar um povo de um povo. E o que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? É porque esse povo que será retirado de um povo é aquele que tem uma compreensão a respeito de quem Jesus é. Se nós lermos um pouco atrás, esse evangelho de João é um evangelho onde Jesus começa a se revelar na sua divindade de uma forma que ele começa a endurecer o seu discurso e ele passa a ser conhecido de uma forma que ele nunca tinha sido. Em João 6, nós vamos ver Jesus falando para o povo: vocês estão com a sua mentalidade comprometida. E a Bíblia diz que Jesus dá um discurso tão duro que as pessoas começam a ir embora. E os próprios discípulos dizem assim: duro é esse discurso, quem pode ouvi-lo? E aí Jesus diz e volta para os seus discípulos e diz: e se vocês quiserem ir embora, pode ir também. Porque a partir de hoje é assim. Jesus faz ali uma separação entre quem eram os seus discípulos e quem eram os seus seguidores. E aí nessa era da internet, né? Nós estamos vivendo essa era, né, irmãos? Dos seguidores. Mas existe uma diferença entre ser discípulo e entre ser seguidor. Né? Porque se você pegar o exemplo prático desses dias, será que todo mundo que te segue na sua rede social é alguém que caminha realmente com você? É alguém que sabe realmente quem você é? Será que se você for lá abrir meu Instagram agora, se você me seguir,
Será que você realmente vai ter a compreensão de quem eu sou? Será que eu, ao segui-lo na sua rede social, vou conseguir ter a compreensão certinha de quem você é? Primeiro, irmão, que tem algumas pessoas que não dá nem para reconhecer, né? Bota uma foto lá no Instagram, quando chega pessoalmente, você não consegue nem encontrar a pessoa, porque é bem diferente. As imagens que a gente posta, aquilo que a gente coloca, as pessoas que nos seguem, elas não têm uma compreensão de quem nós realmente somos. As pessoas que seguem você, elas não sabem quem vocês são. Tampouco as pessoas que você segue, você sabe a realidade de quem elas realmente são. E é por isso que tem muita gente aí, irmão, que a gente segue, que a gente é seguidor, e a gente não sabe quem é. Nesse momento, Jesus está fazendo essa separação. Quem eram os seus discípulos e quem eram os seus seguidores. E desde então, Jesus vem sendo massivamente incisivo nessa parte. Que nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento sobre quem Ele é. Porque isso, irmãos, muitas vezes nos torna incrédulos, por não saber quem Ele é. Às vezes estamos diante de situações, estamos diante de momentos que se apresentam, e por não saber quem Jesus é, por conta da nossa incredulidade, nós não permitimos a manifestação de quem Ele é. Nós estamos vivendo um tempo, uma realidade na nossa cidade, que a gente não precisa ficar falando aqui, né, irmãos? Das mazelas, das dificuldades que tem nos alcançado. Até porque isso aí já está visível. Mas o que eu te pergunto é o seguinte: será que existe um Deus que pode mudar a realidade dessa cidade? Será, irmãos, que existe? Então, a nossa reclamação, a nossa indignação, a gente abrir a nossa boca para falar sobre tudo o que acontece, para desabafar, eu acho que ela não tem tanta serventia quanto a nossa oração. Porque, para reclamar da minha cidade, eu estou falando de mim agora, meu irmão, eu tenho aberto bastante a boca, mas eu não sei se eu tenho orado na mesma intensidade que eu tenho reclamado. E aí fica um questionamento, porque isso pode estar revelando em nós uma incredulidade. Porque, irmãos, o que a Bíblia nos ensina é que Deus pode entrar, irmãos, com a providência e mudar o quadro dessa cidade. Deus pode mudar a realidade dessa cidade seropédica. E sabe, irmãos, eu amo muito essa cidade. Eu tenho uma ligação muito forte com Seropédica. Nasci aqui. E de um tempo para cá, eu tenho conversado muito com a Débora sobre isso. Porque às vezes a gente vê algumas realidades e a gente se esquece do propósito. E esses dias a gente estava conversando, e eu falei assim: pô, Débora, eu nunca quis ir embora de Seropédica, mas de uns 2 anos para cá, essa vontade tem me pegado. Uma intenção de ir embora. Mas será que isso tem a ver com o propósito que Deus tem para mim? Será que Deus já acabou, já encerrou aquilo que Deus tem para fazer comigo nessa cidade, com você nessa cidade? E talvez, irmãos, a nossa reclamação, a nossa indignação, nós irmos para a rede social, ficar nas nossas rodas de amizade, ficar nos nossos ciclos sociais, falando a respeito da realidade da cidade, talvez não tenha tanta eficácia quanto a nossa oração. E aí que está, irmãos, porque às vezes a nossa incredulidade, ela é revelada nesses momentos, porque a nossa oração vale muito mais do que a nossa reclamação, amém? E talvez o que Deus está precisando em Seropédica é um povo posicionado, é uma igreja armada, com a sua guarda armada em oração. E você da sua casa, as famílias dessa cidade, que conhecem o Deus que nós servimos, estarem de sentinela, estarem lá, depositando as suas orações pelas madrugadas, a respeito da nossa cidade. Porque na boca de alguns crentes, essa cidade já pertence a um poder paralelo. Mas será, irmãos? Será que ela vai pertencer se nós como igreja entregarmos? Porque eu tenho certeza que muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Não existe poder paralelo, não existe força paralela que seja maior do que a força do Deus que nós servimos. E sabe, irmãos, essa semana Deus tem queimado no meu coração a respeito dessa realidade. Porque de um tempo para cá, eu como comerciante na cidade tenho recebido algumas afrontas, irmãos. De coisas que batem na nossa porta, que talvez se eu parar para conversar com você, você vai falar, meu Deus, e é. Mas qual que é o caminho mais correto? É a minha oração. E talvez, irmãos, tem situações, e eu estou falando a nível de cidade, estou falando a nível de Rio de Janeiro, de Brasil, porque nós muitas vezes estamos muito focados na nossa realidade local, na sua necessidade aí, do seu corpo, mas Deus quer usar a igreja, irmãos, para algo muito além que isso. A sua oração, a minha oração, uma igreja posicionada, ela pode mudar a realidade dessa cidade, do estado, do Brasil. E o que Deus está precisando não são de pessoas que estão reclamando. Meus irmãos, em vários momentos que a igreja esteve encurralada, que a igreja esteve diante de afrontas, o que ela fez? Ela orou. Paulo estava preso, a igreja estava orando. Pedro estava preso, a igreja estava de portas fechadas, orando. E é a nossa oração, irmãos, que revela o nosso nível de fé que temos. E talvez nós não estamos vendo a manifestação da plenitude do poder de Deus, porque a nossa incredulidade está nos impedindo de ver. Está nos afastando, está afastando Jesus do lugar da nossa necessidade. E agora, Jesus estava do lado da aldeia de Lázaro. E Jesus faz uma viagem. Se você pegar o texto, você lê todo ele na sua casa, de quando ele recebe a notícia sobre a morte de Lázaro. Que Lázaro estava doente. Ele fica mais 2 dias onde ele estava. E quando ele recebe a notícia, Lázaro ainda estava doente, não tinha morrido. Ele fica 2 dias. E quando ele chega lá, Lázaro já está morto há 4 dias. Ou seja, Jesus faz uma viagem de 2 dias para chegar até Lázaro. Porque 2 dias ele fica onde está e 2 dias ele passa em trânsito. Jesus se distancia tanto, sendo que no capítulo anterior ele estava do lado. Mas a incredulidade do povo afastou Jesus do lugar do milagre, do lugar da nossa necessidade. Isso, irmãos, é uma ferida que tem ferido muitos nesses dias, sobre a incredulidade. Nós estamos perdendo a consciência, nós estamos perdendo a visão sobre quem Deus é, irmãos. Irmãos, Deus é muito poderoso. Nós estamos servindo a um Deus que é todo poderoso. A Bíblia diz que depois da sua crucificação, de passar ainda alguns dias aparecendo na terra aos discípulos em Emaús, ele aparece aos seus discípulos, mostra as suas chagas. A Bíblia diz que ele, antes de ascender aos céus, ele desceu às mais profundas profundezas dessa terra. Ele tomou para si a chave da morte. E sabe, irmãos, a Bíblia diz, Isaías diz que ele tem o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Essa é a grandeza do Deus que nós servimos, irmãos. Nós não estamos falando de alguém que tem um poder político, que pode ir ali e resolver uma causa para você através de uma caneta, não. Nós estamos falando de alguém que pode trazer à existência aquilo que não existe. Nós estamos lendo e falando a respeito de alguém que trouxe de volta alguém que estava morto há 4 dias. E esse Deus não mudou, irmãos. Ele é o mesmo. Ele é aquele que você estava adorando, que você está adorando aqui todos os dias. Na sua casa, que quando você dobra os seus joelhos, que quando você fecha os seus olhos, que quando você abre o seu coração, é com Ele que você se relaciona. Nós não estamos falando, irmãos, de uma figura de um Deus que tem boca e não fala, que tem mãos e não se move, não. Nós estamos falando de um Deus vivo, que nem a morte o segurou, nem a cruz o impediu. É sobre esse Deus que nós estamos falando. Mas nós estamos sendo muitas vezes paralisados pela ferida da incredulidade. E somos tomados muitas vezes pela questão da nossa insatisfação. E vamos por esse caminho. Nós fomos por esse caminho. Mas o que Deus está falando para nós? Nós precisamos abandonar a incredulidade. E sabe, irmãos, isso é algo que é urgente, que é emergente para nós. Como é que pode
a gente falar de um Deus que talvez a gente não crê? Como que pode nós vivermos e dedicarmos a nossa vida a um Deus que nós não sabemos quem é? Domingo eu estava na igreja de Itaguaí e o pastor Luciano falou uma coisa, irmãos, que cortou meu coração, mas no sentido positivo. A palavra me pegou. Porque a cada dia que passa, nós estamos nos relacionando menos com esse livro, menos com a palavra. A cada dia que passa, nós temos as nossas demandas, né? Que muitas vezes não justificam o fato do distanciamento desse livro. Mas ele citou uma frase de Billy Graham, que Billy Graham disse que ou esse livro nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta desse livro. E a grande realidade que nós estamos vivendo é essa. É que não são as nossas demandas, não são os nossos afazeres, é a nossa incredulidade, que muitas vezes tem nos afastado do lugar onde Jesus está, de vermos a manifestação daquilo que Ele é. Sabe, irmão, Jesus está voltando, e a nossa concepção, o nosso pensamento a respeito de quem Ele é precisa estar muito bem construído. As suas expectativas a respeito daquilo que ele é precisa estar muito bem construída na sua mente, irmão. Porque a igreja para você não pode ser um lugar que você frequenta apenas. Aqui é um lugar onde a gente se relaciona com Ele. E nós precisamos abandonar essa incredulidade que tem nos afastado de Jesus. Existe um outro ponto aqui, eu já estou caminhando para o final, meu irmão. Se você pegar o capítulo 11, dá uma andadinha na sua página aí. A partir do versículo 7, eu vou ler bem rápido aqui. E depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram nos apedrejar, e assim mesmo o senhor vai voltar para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. E quando anda à noite tropeça, porque não há a luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: o nosso amigo Lázaro adormeceu. Vou até lá para acordá-lo. E os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. E Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. E então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Amém? E aí Jesus agora toma a decisão. Ele sai do lugar onde estava para ir até a necessidade de Lázaro, para ir ao encontro de Lázaro. E Jesus comunica isso aos discípulos que estavam com ele: olha, a gente vai sair daqui e a gente vai lá ver Lázaro, porque Lázaro está com problema. E aí, Jesus explica para eles o que estava acontecendo, mas eles, num primeiro momento, não conseguem entender. Jesus disse: olha, Lázaro está dormindo. E eles não entendem. E aí Jesus explica: Lázaro morreu, cara, a gente tem que ir lá. E os discípulos dizem: olha, mas se ele está morto, já era. E sabe o que acontece, irmãos? Começa a existir um conflito entre os discípulos. Eles começam a se conflitar entre eles. Há uma discussão entre os discípulos. Há uma necessidade a ser atendida, há um milagre a ser realizado, mas os discípulos estavam brigando entre eles. E sabe, irmãos, muitas vezes, o que tem nos afastado desse local, desse local da onde Jesus pode se manifestar na nossa vida, tem sido exatamente isso. Muitas vezes as dissensões que estão acontecendo entre os discípulos estão impedindo Jesus de chegar até o local da necessidade, do milagre. Estão impedindo outros de ser atendidos. Mas o engraçado é que a intervenção vem de um homem aqui chamado Tomé, que nós temos como o incrédulo, né? Aquele que precisou tocar na chaga de Jesus para crer que ele realmente era o Cristo. Mas a fala desse homem, ele fala uma frase que é muito forte. Enquanto os discípulos estavam brigando para saber se eles iam para lá, voltar para o lugar onde Jesus quase foi apedrejado por 3 vezes, teve que fugir de lá senão morreria.
E os discípulos estão dizendo: Jesus, nós vamos voltar para lá, aonde a gente quase morreu. E outros estão dizendo: não, não vamos. Esse homem diz: olha, se tivermos que ir, vamos. E vamos morrer com ele se for preciso. E sabe, irmãos, e aqui fica um silêncio. E eles começam a seguir a Jesus. Essas dissensões que muitas vezes têm impedido Jesus de manifestar o seu poder no nosso meio, irmãos. Eu quero passar muito brevemente por esse tópico, porque não é a minha intenção trazer nenhum mal-estar, irmãos, mas é só uma reflexão para nós. Como anda a nossa relação com os nossos irmãos? Como anda a nossa relação com aqueles que são os nossos pares? Porque isso também tem uma relação direta com a nossa concepção sobre quem Jesus é. Porque nós muitas vezes estamos passando por dificuldades, por momentos em que as pessoas, irmãos, estão perdendo a sua sensibilidade a respeito do outro. Não é isso? Hoje em dia, o que a gente vê na internet, se alguém passa por um acidente ali agora, você vai ver muito mais pessoas com o celular na mão filmando para ter aquela imagem do que pessoas se preocupando em ajudar. E isso, irmãos, tem revelado também quem Jesus é para mim. Porque as realidades estão se apresentando para nós, irmãos, e tem ambientes que às vezes a gente está, tem situações que às vezes a gente enfrenta, coisas que às vezes a gente vê que era exatamente para nós estarmos naquele lugar. Eu quero contar um testemunho muito breve para você. Eu me lembro de um dia que a gente estava em retiro, pastor. E a gente estava no retiro, não sei se a Débora vai lembrar disso. E eu me lembro que veio um amigo de uma igreja lá de Guapimirim, veio pregar no nosso retiro aqui. E depois eu ia lá em Guapimirim levar ele e pregaria no retiro dele lá. E aí eu me lembro que isso foi, acho que uma das maiores doideiras que eu já fiz na minha vida. Porque eu fiquei muito cansado. Eu dirigi para lá para buscar ele, já cansado do retiro, trouxe, ele pregou aqui, eu voltei dirigindo para lá, para pregar no retiro dele, preguei no retiro. E eu me lembro que ele fez uma comida lá para a gente poder almoçar. Aí, irmãos, eu me interessei, né? Aí ele fez uma comida para a gente almoçar, só que eu estava tão cansado, Diego, que eu sentei numa poltronazinha que tinha numa sala, esperando a comida ficar pronta, e eu dormi, apaguei. Irmãos, eu até ronquei. Quando eu acordei, estava todo mundo rindo de mim. E eu me lembro que a Débora estava sentada numa cadeira na minha frente. Irmãos, e naquela hora, o Espírito Santo falou comigo assim: você precisa ir embora, agora. E eu falei: meu Deus. E o Espírito Santo falou comigo: você precisa ir embora agora. E eu levantei da cadeira e falei assim: Débora, a gente vai embora. E os irmãos ficaram assim: caramba, cara, mas a comida está ficando pronta. Eles pensaram: deve estar acontecendo alguma coisa muito séria para o gordinho rejeitar a comida. E eu disse: irmãos, olha, eu não quero fazer desfeita para vocês. Eu não sei do que se trata, mas o Espírito Santo falou comigo e eu preciso obedecer. Eu tenho que ir embora agora. E eu me lembro, irmão, que o sítio ficava num morro, a gente descia uma estrada de concreto assim, e o portão do sítio estava aberto. E eu desci com o carro numa velocidade ali, porque eu tinha uma necessidade de ir embora, eu queria ir embora. O Espírito Santo falando: você tem que ir embora. E a Débora falou assim: filho, a gente vai fazer desfeita para o pessoal. Eu falei: meu amor, o Espírito Santo está incomodando. Eu me lembro que eu desci com o carro numa velocidade considerável, eu passei pelo portão do sítio que estava aberto. Quando eu passei na primeira esquina do sítio, eu parei o carro. Tinha um cruzamento assim, e eu dei uma ré, e eu vi assim um pedaço de uma roda, irmãos, de uma bicicleta, só um pedaço assim da roda. E eu desci do carro e fui correndo na direção daquela bicicleta. Quando eu cheguei lá, tinha um homem caído dentro de uma vala, se afogando no esgoto, bêbado. Ele ia morrer ali. Ele estava afogando numa poça de esgoto, assim, ó, com a bicicleta caída por cima dele. E eu me lembro que eu puxei aquela bicicleta, veio bicicleta com o homem, com tudo. E eu falei: rapaz, o que você está fazendo aí, cara? E a palavra dele era só uma: eu quero morrer, deixa eu morrer. Me deixa morrer, cara, me deixa em paz. E eu falei: cara, mas não, peraí. Comecei a conversar com aquele cara, uma cachaça braba.
Eu falei, cara, onde você mora? Aí ele apontou, ele era caseiro de um sítio, que estava um pouco à frente, irmãos, ele ia morrer a 50 metros de casa. Aí eu peguei aquele cara com bicicleta, fedendo a esgoto, fedendo a cachaça, entrei no sítio adentro com ele, falei, onde que é a sua casa? Tinha duas assim, ele é minha, aquela ali. Entrei na casa dele com ele, irmãos, a casa dele estava toda quebrada, roupa espalhada, guarda-roupa, porta quebrada, caída no chão, tudo bagunçado, como alguém tivesse entrado ali, bagunçou tudo, lençol, um monte de coisa em cima da cama. E quando ele entrou em casa, ele entrou em prantos. Eu disse, cara, o que está acontecendo com você, cara? Ele disse, poxa, cara, hoje é aniversário da minha filha. E minha filha morava comigo aqui até semana passada, só que elas foram embora, ela com minha esposa, porque não estava aguentando essa vida que eu estou levando. E eu sei, irmãos, que eu gastei um tempo com aquele homem ali. E eu falei de Jesus para ele, aquele cara aceitou Jesus ali, pastor. Na hora, eu enfiei ele debaixo do chuveiro, de água gelada, tirei ele de lá de todo molhado. No final estava eu e ele abraçados, chorando, ele aceitando Jesus. Eu disse para ele assim, cara, aonde tem uma igreja aqui, você sabe? Ele, ó, tem uma lá, tem uma em tal lugar, tem uma lá, tem outra lá. Eu falei, tá vendo? Olha como é que você sabe onde tem uma igreja aqui. Então amanhã, isso era um sábado, então amanhã, domingo, você vai escolher uma dessas igrejas aqui, e você vai lá, e você procura o pastor da igreja, e você vai dizer para ele assim, pastor, eu sou a sua mais nova ovelha. Amanhã de manhã você faz isso. Irmãos, eu não sei se ele fez, eu não sei se ele não fez, mas eu sei que ele teve uma experiência com Jesus ali. E tem horas, irmãos, que tem lugares, tem situações que a gente passa, que a gente enfrenta, que era para você estar exatamente ali. Mas nós estamos perdendo muitas vezes essa sensibilidade, porque você é a ferramenta que Deus quer usar. E sabe, irmãos, nós estamos no tempo da manifestação da glória de Deus. E nós precisamos afastar essas questões do nosso lado. A incredulidade não pode estar no nosso meio, porque ela vai impedir nós de sabermos e vivermos na plenitude de quem Jesus é. As dissensões não podem estar no nosso meio, porque às vezes nós estamos com a mão agravada para aquele pelo qual nós deveríamos estar estendendo a mão. Eu quero que você fique de pé comigo nesse momento, irmão. Porque tem um último ponto que eu quero tratar com você. Porque quando Jesus chega naquele lugar, o que a Bíblia diz é que Lázaro estava morto há 4 dias. E quando Jesus começa a manifestar e a falar aquilo que ele ia fazer, as pessoas não criam mais que Lázaro podia ressuscitar. Você sabe por que o desespero de Marta e de Maria de dizer, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido? Se o Senhor tivesse chegado antes, a situação seria diferente. Porque existia uma religiosidade no meio deles. Existia uma tradição judaica que fazia com que os judeus acreditassem que quando alguém morria, a alma ainda ficava por 3 dias perambulando o corpo, com a possibilidade daquela pessoa ainda voltar. Por isso que no 4º dia, eles ainda estavam lá, porque o 4º dia é que era o sepultamento de verdade. Porque durante 3 dias, eles ficavam ali na religiosidade, esperando que talvez Jesus que o morto poderia levantar. Mas o 4º dia era o dia que já não tinha mais esperança. E Jesus chega exatamente no 4º dia, quando eles já não acreditavam mais. E sabe, irmãos, nós muitas vezes temos que ter cuidado, porque às vezes a gente não é parado pela incredulidade. Talvez nós não somos parados pela dissensão, mas às vezes a gente é parado pela religiosidade. Às vezes a gente não vê quem Jesus é por causa da religiosidade, por conta de situações que nós estamos estabelecendo, como o pastor sempre prega aqui. Quem foi que vos requeriu que pisassem apenas nos meus átrios? Situações que nós estamos estabelecendo que nos impedem de aprofundar o nosso relacionamento com Jesus, de viver a plenitude de quem Ele é. A religiosidade que muitas vezes tem transformado as pessoas naqueles que são espectadores de um culto, aqueles que são comentaristas de culto. A gente começou a ser analista de culto, se a gente gosta do culto, se a gente não gosta, se a gente gosta de quem canta, da canção que canta, do estilo que canta, do jeito que canta.
Se a gente gosta de quem prega, da forma que prega, do estilo que prega, daquilo que prega. Porque a nossa religiosidade muitas vezes tem nos empurrado para isso, para nós termos uma compreensão corrompida sobre quem Jesus é. E sabe, meu irmão, Jesus está muito além da religião. Jesus está muito além da religião. Sabe, irmão, porque Jesus não é evangélico. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio estabelecer o seu reino. E nós estamos aqui porque somos colaboradores, cooperadores do reino. E como cooperadores do reino, precisamos ter uma concepção real de quem Ele é. Precisamos ter uma concepção real sobre aquilo que Ele vai nos impulsionar a fazer. Porque o nosso serviço, aquilo que nós temos que realizar diante de Deus, não está relacionado, irmãos, com a nossa religiosidade. Está relacionado com a vontade de Deus. E nós não podemos ser paralisados, irmãos, pela nossa religiosidade. Deus está nos chamando para um tempo de aprofundamento com Ele. De aprofundamento na palavra. De aprofundamento na oração. E nós, irmãos, não podemos ser cerceados de viver quem Jesus é, de vê-lo da forma que Ele é, por causa da nossa incredulidade, por causa das nossas dissensões, tampouco por causa da nossa religiosidade. Nós não podemos criar barreiras para experimentar quem Jesus é de verdade, por conta das nossas questões. Porque existe algo que Deus quer fazer no nosso meio, irmãos, que é muito poderoso. Nesse caso foi a ressurreição de um morto de 4 dias. Mas tem coisas muito maiores que Deus quer fazer. Mas existem coisas maiores que Deus quer fazer na minha vida, quer fazer na sua vida, quer fazer através da minha vida, através da sua vida. Mas que nós não podemos ser cerceados por conta da nossa incredulidade, da nossa religiosidade. E sabe, irmãos, o que Deus tem queimado no meu coração, para que nós possamos encerrar, é exatamente sobre essa concepção. Cara, quem Jesus é para você? Quem Jesus é para nós, irmãos? Porque para nós Ele precisa ser tudo. Para nós Ele precisa ser tudo. Para mim Ele precisa ser tudo. Para você Ele precisa ser tudo. E nós precisamos perceber isso, irmãos. E talvez o que você precise fazer aqui hoje, o que essa palavra precisa gerar no seu coração, é um confrontamento, para que você se confronte com você mesmo, para que você possa analisar o seu nível de entrega, não para que você possa se achar o melhor ou pior do que alguém. Mas a nossa intenção aqui é sermos filhos melhores, sermos servos melhores. Porque talvez você está aí vivendo um momento onde coisas como essa têm te paralisado. E Jesus está aí do seu lado, manifestando o seu poder. E talvez a sua visão esteja corrompida, esteja impedida. Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí no seu lugar, meu irmão. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. E nessa noite, mais do que as nossas necessidades, mais do que o nosso momento que estamos vivendo, que o Senhor nos leve a uma compreensão, Senhor, maior. Porque muito mais do que precisa ser feito em nós, muito maior do que isso é o que o Senhor quer fazer através de nós, Senhor. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de um chamamento, onde a igreja está sendo chamada para um posicionamento nesses dias. E Deus, que nós possamos ser exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para ser nesse tempo, Senhor. Que nós não possamos ser, Senhor, paralisados, minimizados pela nossa incredulidade, Senhor. Que nós possamos ter a compreensão real daquilo que o Senhor é, para que nós possamos representá-lo da forma que o Senhor é, nos ambientes que nós estamos, Senhor. Deus, não permita, Senhor, no nosso meio as dissensões, porque a Tua palavra nos ensina que nós temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai nos enviou, Senhor. Deus, que essa palavra possa gerar no nosso coração nessa noite
um ambiente de cura, Senhor, para nossos corações. Talvez se existem irmãos aqui, Senhor, que estão com dificuldades com outros irmãos, que isso pode acontecer. Nós somos família. Que haja um tempo de conserto no nosso meio, Senhor, para que nós possamos expressar e viver a manifestação plena daquilo que o Senhor é, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós não sejamos, Senhor, atrapalhados, que nós não sejamos limitados pela nossa religiosidade nesses dias, Senhor. Que nós possamos experimentar da sua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. E que na nossa casa, na nossa família, Senhor, no nosso trabalho, nas nossas empresas, Senhor, nos ambientes que nós estejamos inseridos, nas nossas escolas, nas faculdades, Senhor, que nós possamos ser, ó Deus, ó Pai, uma carta viva, um livro aberto, falando do Teu nome, Senhor, nesses dias, ó Pai. Deus, que o Senhor tome essa cidade em suas mãos, Senhor, e que o Senhor nos use, Senhor, como uma ferramenta de transformação para esse lugar. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de Seropédica, Senhor. Nós temos um clamor, Senhor, estendido, levantado a Ti nessa noite, nesses dias, Senhor. Que o Senhor olhe com misericórdia para essa cidade. Que o Senhor olhe com misericórdia pelo Rio de Janeiro. Que o Senhor olhe com misericórdia, Senhor, para o Brasil. Que o Senhor inicie, Senhor, ó Deus, ó Pai, um mover de transformação através da oração da sua igreja nesses dias, Senhor. Nós não somos, Senhor, limitados. Nós não seremos corrompidos pela incredulidade gerada pela nossa insatisfação. Nós estamos com os nossos olhos voltados para Ti. Os nossos olhos estão em Ti. E nós sabemos que nós não andamos por vista. Nós caminhamos, Senhor, pela fé. E na fé que o Senhor pode realizar através de nós, Senhor. Oh Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, da nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Oh Deus, e essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.